eu edito com isso. Gente, boa tarde. Meu nome é Ednei, eu sou assistente social aqui da Vida Social de Messejana. A gente vai dar, nosso tema hoje vai ser lá do sexto encontro, disciplina e estilo parentais. Certo? Antes da gente começar, eu queria que vocês pegassem uma folha, certo? E vão fazer a seguinte atividade. Vocês receberam um envelopezinho, tá certo? E eu queria que vocês escrevam uma carta para os seus filhos sobre o que aprenderam no programa e o que esperam para melhorar como pais, tá certo? Depois eu vou recolher essas cartas, tá certo? E vocês irão ler em voz alta para os seus filhos quando chegarem em casa, tá certo? Podem escrever um 2 minutinhos para vocês fazerem essa carta. Pronto, já fez. Agora a gente vai fazer uma revisão do exercício, de casa que a gente ficou, vamos lá. O que vocês, como detetives, que vocês alencaram como comportamento para os seus filhos e filhas? Aliás, é o exercício 5, É o exercício 5, desculpa. Sim. É o 5. Certo? Exercício 5. Vocês conseguiram monitorar durante a semana os seus filhos que assistiam TV, videogame? Lá? Se monitorou, de que maneira você fez isso? Eu assisto com ela. Você acompanha com ela, para poder saber o que está acontecendo. Televisão, assisto com ela. Certo. Mais alguém? Conversei, falei que o desenho que ela estava assistindo não era legal. Isso para saber se o desenho tem violência, se tem vídeo de violência, certo? O que você ensinou aos seus filhos sobre a mídia nessa semana? O que vocês falaram sobre eles, referente às mídias? Nem tudo que passa é verdade. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, Tem muito cuidado. Que exemplos vocês deram aos seus filhos sobre o que assistir na televisão? Eu sempre procuro assistir coisas educativas. Coisas que tragam mais crescimento intelectual, essas coisas. Muito bem. Pronto. O básico que você aprendeu no curso do Action sobre o meio eletrônico de comunicação. Que ideias e mensagens você trocou com outras pessoas da sua casa, outros adultos, ou com um amigo, vizinho, colega de trabalho? Vocês comentaram? Pronto, vamos continuar aqui. Agora vamos. Então, pronto. O objetivo dessa sessão 6, tá certo? É que a gente vai aprender que as crianças se comportam mal e cometem erros porque estão ainda crescendo. Crescimento, é aquela história. À medida que eles vão crescendo, eles vão fazendo atos, vão fazendo coisas que podem ser inocentemente certas para eles, mas são coisas erradas que nós devemos estar monitorando porque estão crescendo, E
vai aprendendo como é que o mundo funciona, né, que pensa, e se comportam em usar algumas palavras. Né? As crianças ficam com raiva e mostram isso com ações e não conhecem muitas palavras para expressar seus pensamentos e sentimentos. A criança não está com raiva, ela faz geralmente gestos. Né? Uma coisa desse tipo, porque não conhece muitos, mas a partir do momento que ela começa a ouvir certas palavras dentro de casa, ela vai começar a replicar. Né? As crianças aprendem imitando e observando as pessoas. É por isso que muitas vezes eles ficam, o meu pai faz isso, minha mãe faz isso, eu vou fazer também. Né? Mas às vezes ele faz uma coisa involuntária, porque vê o pai e a mãe fazendo. Né? Elas são nossa fonte de alegria e parte importante dos nossos sonhos para o futuro de nossa família. Então, se a gente começar a monitorar, começar a ver isso direitinho, a gente consegue transformar a criança. É que a criança não nasce com raiva, a criança adquire a raiva. Como assim? Quando ela tem um sentimento disposto, ela vai querer replicar de alguma forma. E ela vai replicar em quem? No que ela vê dentro de casa. Se ela vê uma família que é tranquila, que é em paz, show de bola. Ela vai conseguir fazer que essa raiva dela seja de um modo mais leve. Agora, se vê um sistema de violência maior, ela vai reprimir a raiva dela do sistema maior, do que ela está vendo em casa. Né? Alguns pais são mais rigorosos e têm regras mais firmes. Outros são mais flexíveis e deixam as crianças fazerem mais o que querem. Alguns passam muito tempo com os filhos, outros quase não veem. Outros usam punições físicas com os filhos, outros não. Então é importante, porque hoje nós vamos falar o que é ser pai e o que fazemos para educar. É como eu acabei de dizer, alguns pais eles vão dizer assim, não faça isso. Alguns, não faça isso, vamos fazer de outro jeito, né? Vamos tentar. Então, isso daí tudo influencia no crescimento da criança. Né? E o que vai ser falado hoje é sobre o que é ser pai melhor do que quiserem ser. Quem não quer ser melhor pai todo dia, toda hora, todo instante? Né? Apesar de a gente estar crescendo, muitas vezes a gente pega lá e a gente conversa lá na frente. Né? A gente aprendeu com nossa mãe, com nossos pais, a gente quer replicar aquilo. Né? Então a gente vai poder ser melhor pai e melhor mãe. Falar em ser pai significa para eles e convidar um de vocês para dar uma contribuição sobre o assunto. Lembre-se também que sabe que as crianças pequenas podem se comportar mal e cometer erros, e por isso é normal e faz parte do processo de desenvolvimento e de crescimento. As crianças precisam que ensine e orientemos para que elas se corrijam e evitem cometer erros. Isso daqui é a famosa educação. A criança ela vai fazer, como eu disse, vai fazer coisas de modo voluntário. Eu vou pegar esse papel, eu vou pegar na bolsa, não, mas a gente começa a fazer essa educação para que elas não façam coisas erradas. Então elas vão aprendendo. Aí tem uma pergunta para vocês. Qual a função de um pai ou de uma mãe? Educar, amar, disciplinar. Tá certo. E de que forma e por que essa função é diferente do trabalho de uma babá ou de uma professora, por exemplo? Pode dar? Porque assim, eu ser mãe, né, é uma coisa. E eu ser uma professora e ser uma babá é outra. Porque a mãe sabe as consequências das coisas ruins e o que está trabalhando não está nem aí, né? Faz meu trabalho. Pronto, né? E aí se preocupa mais com o que as Não tem hora não. É justamente por isso. Justamente isso que é importante para a gente. Por quê? Porque quando a gente começa a ter a responsabilidade de pai e de mãe, a gente consegue ver os nossos filhos de um modo diferente. Não é apenas como vamos dizer, um contrato, né? Não é como um contrato, porque quando a gente é contratado para a gente poder fazer algum tipo de serviço, a gente procura fazer sempre da melhor forma, né? Da melhor forma possível.
Mas quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente já tem mais um zelo. É como a gente pode dizer que a gente tem um cuidado maior, uma visão maior. Às vezes o babá, a professora não consegue ver uma coisa que a mãe vê. Porque ela está muito automática, é muito aluno. A babá às vezes sai estressada de casa com casa dos filhos, né? Vai cuidar dos outros filhos, né? Então isso aí é muito sério. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que uma empresa, certo, precisa de um empregado ou uma escola precisa de um professor. Há um processo de seleção de candidato para o emprego. Como seria contratar e selecionar alguém para trabalhar como pai ou mãe? Aí vem, que pergunta você faria aos candidatos? Que qualidades e requisitos são importantes para contratar alguém como pai ou mãe? Tá certo? E para que as crianças precisam de pais? Isso daqui você vai contratar uma pessoa. Você é uma criança. Você vai contratar um pai e uma mãe. Aí eu queria saber de vocês o que é que seria necessário para poder. Tinha responsabilidade, Aqui. horários, né? Responsabilidade. Paciência. Paciência. Aqui, paciência. É mais. Quais são os requisitos que a gente precisa colocar? Responsabilidade, paciência. Amor para dar. Amor. Né? Tá bom. Você perguntaria para a pessoa: você é responsável? É isso? Sim. Você tem paciência? Né? Você tem amor? Então, isso aqui seriam as 3 primeiras perguntas que a gente faria. Correto? Agora, quais as qualidades? Qualidades. Aqui é que ele tem que ter. Ele tem que ter responsabilidade, paciência e amor. Agora, quais as qualidades que ele tem que ter? Esse pai ou essa mãe que vocês, como crianças, estão contratando? A qualidade tem que ser amorosa. Amoroso. Cuidadoso. Muito bem. Cuidadoso. Tem mais algum? Vocês são as crianças. Vocês estão contratando um pai para vocês, um pai ou uma mãe. Paciência, né? Também acho que pode ser. Tem que ter. Paciência, paciente então, né? Paciente. Então pronto. As perguntas que você faz aos candidatos dos pais. A primeira pergunta: você é responsável? Você é paciente? Você tem amor? Tá? Quais são as qualidades? Eu só quero se você for amoroso, cuidadoso e paciente comigo. Eu sou muito danado. Né? Bem. Agora, por que as crianças precisam dos pais? Para ser amado. Para ser amado. Para ser cuidado. Para ser amado. Cuidadoso. Para ser cuidado. Para o quê? Educar uma família, né? Para educar. Gente, se a gente for pegar tudo que a gente falou, o que é que eu quero, o que é que preciso, né? Se eu pegar isso tudinho isso aqui, eu posso fechar em uma coisa. O que é que tem que ser pai? Tem que ter o quê? Amor. Porque quando eu tenho amor, eu cuido.
Quando eu tenho amor, eu sou paciente. Quando eu tenho amor, eu sou cuidadoso. E quando eu tenho amor, eu exudo. Se eu não tiver o amor de pai, o amor de mãe, o amor de cuidar, não adianta. Que a base de tudo fica sendo o amor. Certo? Então, que perguntas vocês fariam? Você é responsável? Você tem paciência? Você tem amor? Beleza. A qualidade. Você é amoroso? Porque ter amor é diferente de ser amoroso. Eu vou só citar um exemplo. Por exemplo, eu tenho amor ao meu filho, mas eu não tenho gestos amorosos com ele. São coisas diferentes. Né? Eu sou cuidadoso com meu filho, mas às vezes eu não sou paciente. O cuidadoso, ele vai muito para o cuidar físico. Você tomou banho, você está arrumado, vamos aqui te dar um cheiro, do que o cuidadoso dizer assim, ó, tem água, tem água ali, tem comida, tem tudo ali, está aqui o dinheiro, entendeu? Então existe essa diferençazinha do cuidado, certo? Então, vamos deixar aí para a gente poder registrar. Agora é o seguinte, vamos fazer aqui uma dinâmica. Como assim? A gente vai fazer de outra forma. Eu vou entregar uma folha para vocês. Certo? Uma folha para vocês aqui. Como só tem a gente aqui, eu vou fazer a folhinha. Vou entregar uma lapiseira. Uma caixinha aqui, uma caixinha de lapiseira. Vamos fazer aqui, pegar mais cheio aqui, por exemplo, na sua operação. Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão criar figuras, vão desenhar figuras que representem os melhores pais para as crianças. O que é que na cabeça de vocês, quais são as figuras, né, que a gente pode colocar que representem os melhores pais? Tá certo? Jogar bola, sei lá, educando, não sei. Aí vocês vão desenhar pra gente, para a gente poder ver essa parte aí, como é que fica essa questão. Aquelas figuras que representam. Vocês se lembram como a gente falou? Ir para o cinema, a família unida, ir fazer um piquenique, a família unida. Algo que vocês acham que são importantes, né, para vocês, que representam os melhores pais.
colocando em prática os dotes artísticos, né? Não, mas o que vale é a ideia. Lembrando do tempo de criança, né? É bom demais. Acho que foi só para apresentar, né? Vamos lá, vamos terminar? Só vou explicando. Vamos lá, explica, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar aqui o desenho. Certo, vamos lá aqui o desenho dela. Pronto, aqui o desenho dela que ela fez. Vamos lá, é a mãe, a filha, casa, o sol. Vamos lá, expliquei. Escola, né? Escola. Vamos lá, o que você representou aqui? Educar, levar na escola, mostrar que seu conhecimento, né? A gente praticamente não é nada. Ou seja, a educação para o aumento do conhecimento. Sim. Seria isso? Sim. Show. Tranquilo. Eu fico assim, na praia, brincando. Certo, aqui brincando na praia, né? Diversão. Então, pronto. Isso daqui quer dizer que a diversão ela traz um momento de lazer, de descontração, para que a família possa influenciar mais, se dedicar mais. É isso, né? Então, meu pai é aquele que dá muito lazer. Certo. Vamos lá, Helena, ele está desenhando ali. Pronto, terminou? Pronto, só explicar teu desenho. Vamos aqui. Primeiro é a cozinha, o pão na mesa, bolo. O primeiro aqui de cima. Isso. Pronto, cozinha, bolo, ou seja, sentar-se à mesa, em família, né? Boa alimentação. E a segunda é o lazer, né? É uma bola, um pegador. Certo. Casa é uma cama e uma TV, só. Pronto, então podemos dizer que o sentar-se à mesa com uma boa alimentação em família, forma-se um bom pai ou uma boa mãe, um momento de lazer em família, forma-se um bom pai ou uma boa mãe, e o aconchego de casa, aquele canto, aquele momento de assistir um filme, alguma coisa em família. Torna-se muito bem. É isso mesmo. Então, gente, com isso, eu falo algumas coisas que os melhores pais para as crianças são o quê? Quem são os melhores pais? Quais são as características? Né? São responsáveis pelo seu bem-estar físico, mental e para ajudá-los a ter melhor vida presente e futuro. São responsáveis pelo seu bem-estar físico, o que é aquele local onde ele se sente bem. Está em casa não é motivo para ele estar sofrendo agressão, mas está assistindo um filme, é um bem-estar físico. Mental, por quê? Porque ele está vendo coisas junto com a família. Né? E com isso eles vão melhorando de vida, porque meu pai fez isso. Minha mãe, quando eu era mais novo, minha mãe fazia muito isso comigo. Né? Outra coisa, são exemplos positivos com o poder de definir que a experiência de vida as crianças têm e também de formar o caráter e o comportamento delas. Ou seja, ensinar como elas se devem se comportar com base no que vocês são. Se você é uma família unida, ele vai ter uma ideia de união dentro de casa. Se é uma família pacificadora, ele vai ter uma ideia de pacificação dentro de casa. Amam e cuidam delas, satisfazem suas necessidades físicas, proporcionam um ambiente seguro e estável, onde há confiança em vínculos criados. A gente pode resumir isso aqui tudo em que não há segredo entre pai e mãe. Todos se conversam entre si. Por que isso é importante? Porque isso faz com que haja uma confiança maior entre os filhos e os pais. Né? Entendem e aceitam as crianças como seres humanos com pensamentos e sentimentos próprios.
todos nós temos uma cabeça diferente uma da outra. Não adianta dizer que a minha filha tem a cabeça igual a minha, o meu filho tem a cabeça igual ao meu. Eu não tenho a cabeça igual ao do meu pai. Eu não tenho a cabeça igual ao meu. Cada um é um ser pensante. Né? Como podemos dizer que cada um de nós é um dedo. Né? Temos 5 dedos, não aparentemente iguais, mas são totalmente diferentes. As digitais são diferentes. Né? Então, temos que aceitar essas diferenças de cabeça. Né? Ensinam formas positivas de pensar e também habilidades e comportamentos que as ajudarão a se sentir seguros, saudáveis, felizes e alcançarão todo o seu potencial de vida. Ensinar formas positivas. O que é isso? É sempre ensinar que existe algo de bom. Se eu estou proibindo ele de fazer certas coisas, se eu chego para repreender por alguma coisa, sempre no intuito de ensinar algo de bom. Sempre fazer. Por quê? Porque estudo, por exemplo, chego em casa todo dia, o almoço está ruim, o almoço não sei o quê, a janta está não sei o quê, está com os pés sujos. Então, são pensamentos negativos. Por exemplo, pode chegar em casa e dizer assim, amor, o arroz hoje está um pouquinho sem sal, eu esqueci um pouquinho de sal, né? Vamos fazer um diferente, vamos colocar um salzinho aqui e tal, entendeu? É uma coisa positiva, é uma construção positiva, né? Que a gente precisa entender. A criança vai estar observando tudo que está acontecendo ao redor dela, e a criança, por mais que esteja ali brincando, ela está observando. Né? Agora eu vou falar um pouquinho dos estilos parentais. Né? É que os pais podem escolher como forma de criar e educar, disciplinar os seus filhos. Isso se chama estilo parental. Pais diferentes têm estilos diferentes. Você cria de um jeito, você cria do outro, você cria do outro. Né? Que você está aqui, eu estou aqui para ajudar a entender esse tipo de estilo e buscar uma melhor forma para educar. Como vocês aprenderam a criar seus filhos? Primeira pergunta. Vamos lá, dona Terezinha, como foi que a senhora aprendeu a criar a sua filha? Como foi que a senhora aprendeu a criar? Eu aprendi com as pessoas que eu morei, que já era criança, eu quis passar a educação para elas da mesma forma, boas maneiras. Podemos dizer que foi para a convivência. A senhora conviveu com outras pessoas e a senhora aprendeu dali, veio daquela fonte. E eram coisas muito boas, eu quis passar as coisas boas para elas. Então, para a convivência com outros, né? Convivência com outros. E aí, você? Com minha mãe também ensinando as coisas de casa. Uma mãe, né? Ou seja, maternidade, né? Vamos dizer assim. Maternidade, a sua mãe ensinou a você como o seu temperamento. As tarefas de casa, aí quando meus irmãos começaram a ter filho, aí eu também ajudava. Ajudava, né? Isso aí. Pois é. Eu também, com a minha mãe. Com a mãe também, né? Interessante, né? Interessante. Se vocês pegarem o que a gente falou aqui, existe um ponto que eu acho muito importante, que a gente pode resumir, que é justamente essa convivência. Né, que a dona Terezinha falou, a convivência, só que a dona Terezinha foi com outras pessoas, né, dependendo do local que ela está. Mas vocês foi com a mãe. Existe uma coisa interessante que é do estilo animal. Né? Que o quê? Quando a fêmea dá cria pela primeira vez, ela tem um instinto de mãe, proteger. Né? O ser humano, quando vai ser mãe, quando vai ser pai, ele sempre vai precisar de uma pessoa para ajudar, porque ele não sabe. Existe uma diferença grande disso daí. E muitas vezes, quem vai dar conta da gente é a mãe. É aquela história, a mulher fica cuidando. É que é incrível isso, é incrível. Que quando a mãe, ela é vó,
vamos dizer assim, quando ela é vó, né, ela vai ajudar tanto a filha como a nora. E tem nora que acha ruim. Né? Mas é porque ela já tem experiência. Ela já tem experiência. E quando vocês forem avós, vocês já têm uma bagagem. Aí vocês vão ensinar os filhos de vocês, as filhas de vocês. Né? Sobre isso daí. Né? Pois é. Agora não. Eles estão de boneca. Hoje a minha filha está dizendo assim, mãe, cuida desse menino que a gente chora de paz. Pois é. Aprendemos a ser pais, os nossos pais, parentes, amigos, figuras religiosas, ou lendo livro, assistindo TV. Né? Assistindo aula, procurando na internet, assuntos que estamos fazendo aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Vou tacar para domingo. Na internet hoje eu não acho. Né? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu acho assim, para nós aqui, eu acho que a experiência dos pais pesa mais, é que vem mais para a gente. Não é que a gente não procure, mas a gente também, os pais vêm muito, né? Aprendemos a ser pais com nossas próprias experiências de filhos quando criança. Alguns vão querer ser semelhantes aos seus pais, enquanto outros se comportarão de forma oposta. Tudo isso depende da forma como percebe as suas experiências de infância. Lógico, se a minha experiência de infância for cheia de violência, eu não vou fazer isso com meu filho. Mas se for cheio de amor, carinho, dedicação, aí eu vou puxar para ele. Então, isso pesa muito. Né? Porque a gente, quando torna-se pai, torna-se mãe, a gente quer dar o melhor. O amor, quer dar carinho. A gente é um leão, uma leoa protegendo seu filho. A gente não quer jamais fazer as coisas que nós passamos de ruim. E às vezes a gente peca muito, por quê? Porque às vezes nós passamos por situações que nós conseguimos superar, mas a gente não quer que o nosso filho passe. Isso é uma coisa que a gente tem bem de modo natural, né? As nossas tradições de família, cultura, história, valores influenciam de maneira que escolhemos para criar nossos filhos. Aí vem o pessoal indígena, tem o seu modo de criar os seus filhos. Né? As pessoas mais humildes têm um jeito, as pessoas mais ricas têm um jeito, têm outro jeito. Então cada um vai de acordo com a cultura. Né? Aqui no Ceará é um, lá em Recife é outro. Né? Bem direitinho. Agora vamos aqui. Deixa eu ver se está aqui. 4 pi foi modificado. Bom, vocês estão com o caderno de paz e procurei vestir para entrar no caderno de paz. Caderno de paz. A gente vai falar aqui nessa parte de influência. Qual é o. Essa é a página, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu aqui, por exemplo. É o 8, é o 7. Essa numeração aqui é Chile. É a raiva da criança. É o estilo de paz. Estilo de paz. Paz. Paz, né? Exatamente. É Bom, 15, né? Uma tiradinha. E uma tiradinha, Terezinha. Pronto. Aqui vou explicar uma coisa para vocês. Deixa eu só ver aqui porque eu vou notificação. Ó, a gente tem uma diferença. A gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que saber uma diferença entre disciplinar e carinho, né? Disciplina e carinho. Pega aqui esses trabalhos e precisa. Vem, por exemplo. Vamos lá. A gente fez disciplina, que envolve o cérebro e tem a ver com aplicar as regras e estabelecer limites, ensinar comportamentos positivos e punir maus comportamentos.
Os pais podem ser rigorosos ou indulgentes, autoritários ou permissivos quando disciplinam os seus filhos. A gente pode entender que é o que a gente aplica ali. Vamos ter um exemplo de disciplina no exército. O exército você aprende a ser disciplinado. Você tem que fazer isso, é isso aqui, é tal hora e pronto. Né? O carinho não, envolve o coração, o afeto e tem a ver com ser caloroso ou frio, presente ou ausente, envolvido ou desligado. Certo? Então isso daqui é que a gente tem que saber decifrar essa parte. Quando vem uma coisa muito carinhosa, muita coisa, a gente não liga para os outros. A gente não liga às vezes para a disciplina. E quando a gente é muito disciplinado, a gente não consegue ver para o lado do carinho. Certo? Agora a gente vai fazer aqui uma atividadezinha. Deixa eu ver aqui, se eu passar aqui. Pronto. Aqui a gente vai fazer assim, eu pedi para vocês, eu coloquei aqui, ó, autoritário, muito rigoroso, permissivo e muito indulgente. Aí desse lado aqui eu botei engajado, caloroso, muito distante e frio. Como é que a gente vai fazer o seguinte? Primeiro, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer por partes. Deixa eu baixar essa cadeira aqui. Pronto. É assim. Vocês vão ter esse pote de papel aqui. Primeiro aqui, autoritário, certo? E pede para ficar embaixo do que você, o chip para entrar os pais de vocês. É os pais de vocês. Tá certo? Nessa aqui. Ele é autoritário, muito rigoroso, é permissivo ou muito indulgente? Ele é autoritário e muito rigoroso. Então pronto. Pronto, aí fica aqui, não é isso? Isso, desses aí. Vamos lá. Você é o quê? Engajado e... Isso quando você era criança. Então pronto. Então, era autoritário, rigoroso, mas você era engajado, mas muito caloroso. Tá certo, então. Aí, o que vocês agora acreditam... Não, peraí, desculpa. O que você sentia? O que você sentia no seu pai, quando você via que ele era autoritário? Como é que você se sentia? Eu sentia raiva. Tinha raiva. Ficava revoltadíssimo. Ele chegava assim, faça isso aqui, moço. Era isso? E a Terezinha? Eu não me sentia revoltada, não, me sentia até segura, porque ele estava querendo ser que eu fosse assim, segura, né? Onde eu estava, o que eu quisesse fazer, me ensinar aquela segurança forte. Como se fosse assim, uma educação mesmo assim, valendo, né? Isso. Uma educação que pode dizer assim, você vai ter que fazer assim, tem que ser assim, porque é assim. E até que eu gostava. Eu gostava, né? Eu não gostava de sofrer, não. Também era sofrimento. Pronto. Até hoje ele ainda é assim, mas com a gente agora grande, o quê? Vai O você. meu eu me senti amada, protegida. Ele é muito próximo, É né? muito próximo, Uhum. cuidadoso até hoje. Vai ter 84 anos. Graças a Deus. Pronto. Muito Isso aí são os pais de vocês. Certo? Então, os pais de vocês eram assim. Agora, vocês são autoritários, muito rigorosos, permissivos, Sou indulgentes. engajada, muito calorosa. Então, vá lá para o engajado. Você vai para o engajado. E a E Terezinha? agora eu mudei, para mim foi bom, mas quando eu passei a ter, né, cuidado, eu já achei, né, maneirinho. Então, gente, para vocês verem como existe uma pequena mudança daí de quando a gente era criança, de quando nossos pais criaram a gente e como a gente é agora.
Antigamente, a gente era criado de uma forma bem diferente, em que existia uma autoridade, quem mandava era o pai, a mãe ficava bem pianinho, né? Mas a figura do homem dentro de casa era muito autoritária, muito forte. Pronto, a palavra certa, muito forte. E hoje é da mãe, por isso é que exatamente. Mas pode prestar atenção, pelo que vocês estão falando, vocês foram criados, vocês duas, de um modo muito autoritário e rigoroso. Ela já foi mais carinha. A caçula realmente é a mais limada. É a mais limada, né? Uma caçula de 8. Mas pode prestar atenção, a gente pega o seu exemplo de carinho, de amor, ficou permanecendo e você passa como uma mãe. Agora, as tristezas, né, as situações da rigidez, a situação daquilo muito forte, vocês já não querem transmitir para os filhos de vocês. Né? Então a ideia é essa, gente. A gente tem que muito lembrar do que os nossos pais... Exatamente isso. Porque assim, eu não quero passar para minha filha o que eu passei. E hoje, assim, para mim, eu tenho uma filha de 21 anos. E hoje, para mim passar para ela, não precisa bater, não precisa estar com aquela conversa, olhar assim, assim. E eu também sou um pouco rígida, sem bater, sem gritar, conversando, ser pulso forte e dá certo. Porque naquele tempo do vigor, que quem mandava era o pai, era o homem. Hoje eu agradeço, vou repetindo mesmo, assim. Mas não do jeito que foi. Exatamente. Sabe, não do jeito que foi, mas hoje eu agradeço que eu sou pela pessoa que eu sou hoje. Mas, pois é, agradeço por um lado, mas também não agradeço. Exatamente, né? Então pronto, gente. Então é isso mesmo. A gente muitas vezes não consegue ver isso daí. Até porque ele não mudou. Ele sempre foi, porque ele foi criado desse jeito. Talvez o pai dele já foi mais. Lá foi mais com ele e ele sofreu assim, né? Mas mesmo assim, hoje nós estamos em outra época, é uma convivência. Meu pai e minha mãe, Deus é tão eu nunca maravilhoso. apanhei do meu pai nem da minha mãe, só dos meus irmãos, que são cuidados que eu era só. Mas meu pai. Deus é maravilhoso, me deu todo. Um bom marido para mim, uma boa filha para mim. Um bom pai para mim. Aqui, a gente pode. A gente entendeu aí como é essa parte do. Como foi nossos pais com a gente. Né? Os pais fizeram assim comigo. E eu sou uma mãe super protetora. Porque antigamente as mulheres tinham medo do homem. O homem podia dar uma ordem, tinha que cumprir, porque se não cumpria, não. O marido não faz. Porque faz nada. Olha, tem que conversar assim, assim, assim. Aí ele queria ser bicho, ele era bicho. Eu conversava com ele, aí ele, hoje, até Sou hoje, praticamente uma mãe só, então é eu e ele. Tá certo, é isso mesmo. ele é assim, ele é. Justamente. Vou explicar para vocês agora o estilo de pais parentais. Certo? A gente tem aí, acho que vocês devem ter um pouco na postinha de vocês. Pais com autoridade. Quem são? Esses pais respondem aos filhos e estão dispostos a ouvir. Possuem padrões e expectativas claras para os filhos e monitoram o seu comportamento. Quando as crianças não se comportam bem, tendem a ser mais compreensíveis do que ser punitivos. São firmes, mas não rígidos. Prestam atenção e ajudam as crianças a expressar seus pensamentos e sentimentos. Escutam, mas nem sempre aceitam o ponto de vista das crianças. Crianças educadas nesse estilo tendem a ser amigáveis, responsáveis socialmente, independentes, têm autocontrole, são bem comportadas e bons alunos. Isso é o pai com autoridade. Né? Deixa a diferença. Com autoridade, né?
Vamos lá, os pais permissivos. Esses pais são calorosos, mas não conseguem estabelecer limites firmes, exige um pouco dos filhos e tem expectativa relativamente baixa quanto à maturidade e autoridade. São relaxados, não monitoram a atividade dos filhos, muito de perto, permitem total liberdade e evitam confronto. São carinhosos e comunicativos e se comportam mais como amigos dos pais. Crianças educadas com esse estilo parental tendem a ser impulsivas, sem autocontrole, exibir problemas e comportamentos com agressividade, também podem também ter dificuldade na escola. Vocês já estão entendendo aí que a gente muitas vezes está permissivo, né? Por que a criança não aprende na escola? Pode ter alguma coisa. Pais autoritários. Esses pais são inflexíveis, rigorosos, exigentes e duros no controle do comportamento. Têm muitas regras, valorizam a obediência e a autoridade e tentam enquadrar os comportamentos das crianças de forma a atender os seus padrões e coibir a vontade delas. Favorecem a punição, são muito exigentes e não são responsivos. Crianças educadas com este estilo parental tendem a ter problemas comportamentais como depressão e ansiedade. Tendem a ser irritadiços, apreensivos, medrosos, instáveis emocionalmente, infelizes, se aborrecem com dificuldade, são taciturnos, vulneráveis e estresse e sem objetivos. Esses pais autoritários a gente pode pegar muito hoje, entender? Se a gente não souber fazer essa dosagem, é porque a gente consegue ver muito aqui. A gente vê muita criança e muito jovem com problema de depressão e ansiedade. A gente pode até ser porque os pais estão sendo muito autoritários. Né? Pais ausentes. Esses pais são indiferentes e não são disponíveis e têm pouca comunicação com os filhos. Não exigem muito, podem atender as necessidades básicas dos filhos, mas não se envolvem em suas vidas. Em casos extremos, os pais chegam até mesmo a rejeitar e negligenciar as necessidades dos filhos. Crianças educadas com este estilo parental apresentam os piores resultados. Tendem a ter baixa autoestima e pouca autoconfiança, além de mais problemas emocionais e comportamentos. Não tem ambição e busca outros exemplos a seguir, o que são muitas vezes inadequados de forma a substituir, né, o pai ou a mãe ausente. Isso daqui é bem básico. É aquele pai que chega assim, tá, meu filho, até Deus vai dizer para sua mãe, se ligar com ela. Não acompanhar essa coisa de não. Exatamente. Isso. E outra coisa também, é aquele ou aquela também tem mãe, do mesmo jeito, que não tem um momento de ter um lazer com o filho, não tem um momento de conversar como é que foi na escola, como é que está, cadê a sua tarefa, vamos fazer a tarefa juntos. E aí, como é que estão os amigos, sendo uma coisa, aconteceu alguma coisa diferente, entendeu? A gente não pode se ausentar de certas coisas. É por causa do trabalho, porque eu trabalho muito, porque eu tenho isso, porque eu tenho... Não, porque a gente tem muitos. Mas se a gente deixar os porquês tomar conta do que a gente tem que fazer, aí as crianças vão ficar assim, vão ficar... Meu pai, minha mãe, por exemplo, eu fui criado ao meu exemplo de vida. A minha mãe trabalhava demais. Demais mesmo, demais. Mas a minha mãe, quando chegava na escola, dizia, cadê a tarefa? Tem a tarefa? Tem prova? Não tem prova para fazer. Ela fazendo bolo e eu estudando na mesa com ela. Mas a minha mãe sempre foi, quando corre para o dela, Então ela era uma ausente, meio presente. Então muitos pais não ligam para isso. Eles ficam mais ausentes, não querem saber de nada. E as crianças ficam procurando outros meios. É um nível. Já ouviu isso aí, Exatamente. Só que hoje eu não vejo mais. Tudo em aula de reforço, né? A mais possível, fica tudo assim, passando. Veneno podre por causa das frutas, né? Ninguém vai poder explodir. Pronto. Vamos aqui. Vocês viram, lá
começo a gente fez um negócio com objeto. Você se lembra do objetinho da caixa dos sonhos que a gente colocou? Tem um objetozinho, uma coisa que você se lembra do seu filho? Isso aqui é a cara do meu filho, isso aqui é da minha filha, um objetozinho. Né? Na caixa dos sonhos, existe um cartão com objetivo. E quando você escrever o objetivo, fazer isso aqui, tal. Como é que eu quero que o meu filho seja? Tá certo? Quem escreveu lá na primeira reunião? Entendeu? Isso daí. Então a gente tem que sempre lembrar e olhar isso que a gente escreveu no começo. Para quê? Para não deixar morrer aquele sonho. Aquele ali, eu quero que o meu filho ou minha filha. Isso, exatamente aquilo tudo que você escreveu. Deve que está dentro da caixa dos sonhos de vocês. Tá certo? Agora aqui, deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou escrever aqui para vocês aqui. Posso perguntar para vocês. Qual combinação de estilo parental é a melhor para você agora? Qual o modelo de estilo? É com autoridade, permissivo? Aí você tem que explicar o porquê. Por que para você é maior um desse estilo aqui? Para mim, o ideal tem que ser esse. Com autoridade. O seu por que com autoridade? Eu dou carinho ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu disciplino. Se a autoridade não é difícil, a obrigação de Deus. Eu também gosto com autoridade. Então, para vocês, o que prevalece é o com autoridade. Porque para vocês engloba a obediência, o respeito, né? O carinho, tudo isso, né? Qual combinação de estilo vai ajudar a atingir seus filhos e os sonhos dos seus filhos? Vocês falaram que, né, o estilo melhor para você agora é o com autoridade. Agora, qual que vai ajudar a atingir os seus objetivos e sonhos dos seus filhos? Forçou, né? Autoritário. Autoritário. Quer que eu repita? Autoritário? Os pais são inflexíveis, rigorosos e exigentes. Exigente para ter um futuro melhor. Então, para vocês, a melhor combinação de estilo para ajudar o objetivo para os seus filhos é com. Principalmente exigente para eles estudar, porque às vezes tem que estar com preguiça por dentro. Então, às vezes tem que ser autoritário. Que é a primeira e a segunda. Autoritário. Temos as tarefas de casa para fazer o nosso aniversário. Tem que fazer a tarefa. Mas você disse que eu estou de férias. Mas eu estou de férias. Agora, essa daqui. Quais são as tradições de famílias e crenças que você quer manter e te ajudarão a ser melhor pai ou mãe para o seu filho? Crenças. Tradições de famílias e crenças. O que vocês trouxeram da família de vocês, que vocês utilizam para os seus filhos, tá certo? Que ajudam a ser melhor pai ou melhor mãe. Eu acho de ter de gratidão, de sempre estar procurando a Deus, na igreja, agradecendo. Gratidão, busca, né? Buscar Deus, né? Fé. Não é uma coisa? Isso aí tudo vem na frente de vocês.
E vocês acham que isso aí é importante? Os ensinamentos, né? Ensinamentos familiares, né? Ensinamentos. Família. Bem, isso tudo que a gente conversou, a gente resume de uma forma bem tranquila. Há pais que acreditam que a melhor forma de ser rigoroso, disciplinar as crianças, fazendo cumprir as regras, exigindo obediência e usando punições. E outros que são indulgentes, permitindo que as crianças façam o que querem. Isso daqui é muito relativo de acordo com cada criação. Entendeu? Mas o ideal é que a criança cresça consciente daquilo que está fazendo. Alguns pais são calorosos e engajados, enquanto outros são frios, distantes e afastados. Mas muitos pais estão entre dois extremos. Às vezes ele é engajado, mas ele é afastado. Como é que pode a pessoa ser engajada e afastada? Pode. Está bem ali, mas ele está ali ajudando tudo. Né? É importante considerar que os casais foram criados em famílias diferentes, ambientes e situações diferentes. E é bem provável que tenham estilos parentais diferentes. Seu marido pode ser de um jeito e você pode vir de outro. Eu posso ser o filho de um jeito e minha esposa meu de outro. Eles devem conversar para chegar no consenso sobre o que usarão, como lidar as suas diferenças. É sempre importante considerar que é melhor para as crianças e nunca discutir e brigar na frente delas. Eu gosto de citar muito esse exemplo aqui, quando eu dei uma lida nisso aqui, é o seguinte: quando o homem e a mulher se juntam para dentro de uma casa, se na casa da mulher o pelo da vassoura é para baixo e do homem o pelo da vassoura para cima, os dois têm que chegar no consenso para poder fazer. É a mesma coisa na hora dos filhos. Né? Se o pai autorizar alguma coisa que a mãe acha errada, nunca brigar na frente deles. É chegar os dois, conversar e discutir aquilo ali entre vocês dois. Porque corre um grande risco. Tem um ponto aqui importante que vocês percebem. A criança sempre vai ficar mais próximo de quem faz os gostos dela. E o que não faz é o ruim da história. Chato. Exatamente. Os pais podem estar estressados e cansados no final do dia, mas não devem deixar a culpa, né, que tem por não passar muito tempo com as crianças, ditar seu estilo parental e então ser indulgente, permissivo e deixar que as crianças façam o que querem, havendo consequências futuras, e já sabemos disso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina e punição, que são coisas muito diferentes, né? Que são técnicas diferentes de estilo parentais. É importante distinguir a punição e disciplina, porque não são as mesmas coisas. Vamos lá aqui. O que vocês entendem? Deixa eu botar aqui no azul. Pegar essa aqui. O que vocês entendem? O que é que vem na cabeça de vocês quando ouve a palavra disciplina? Educar. Disciplina. Regras. Educar. Tem Regras. O que mais? Educar. Regras. Disciplina. Tem que entender de vocês. Deveres. Hã? Deveres também. Deveres. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Aqui. 3 papéis aqui. Um papelzinho aqui, um rascunho, um papelzinho. Pronto. Agora eu quero que vocês escrevam aí, certo? Uma palavra que
que vocês falaram aqui, que passa na cabeça de disciplina. Você coloca aqui o que você entendeu por disciplina, o que você acabou de dizer. A gente colocou aqui. Pronto. Vamos lá. Colocou o quê? Regras. Colocou o quê? Limites. A Terezinha botou o quê? Limites. Existem duas palavras comuns, né? Limite. Quando a gente coloca limite nas coisas, vocês concordam comigo que a gente consegue educar de uma forma mais tranquila, dependendo de quando a gente põe os limites. Lembra que a gente falou com autoridade, né, permissivo e tal? A gente tem que saber como colocar esse limite. Aí eu vou dizer aquela frase conhecida: não é o que se diz, é como se diz. Então, a gente permite, né, dar limites. A gente tem que saber educar, dar limites. Certo? Então, aí tem a pequena regra de disciplina, né? É uma palavra antiga, significa ensinar. É baseada na ideia de que as crianças se saem melhor se elas se sentem melhor. Disciplina tem o intuito de ensinar bons comportamentos no futuro. Punição é baseada na ideia que as crianças precisam se sentir pior, dor, vergonha, humilhação para aprender a se comportar. A punição tem o intuito de punir o mau comportamento que já passou. A disciplina, né? A disciplina. Essa ideia de que as crianças se comportarão melhor, se sentem bem. Vamos dizer assim, a criança vão para a festa, vão para o aniversário do fulaninho, você vai ficar lá quietinho, tudo tranquilo. Na hora que você quiser brincar, a gente vai deixar você brincar. Isso aí você está disciplinando ela. Quando ela chegar lá, ela se comporta, faz tudo bonitinho. Né? E vai ter os comportamentos positivos desejados no futuro. Se você consegue disciplinar ela agora, lá na frente você não vai conseguir falar assim: mamãe, eu posso brincar? Mamãe, eu posso, né? O famoso eu posso. Mas, né? Rapidinho. Ajuda a criança a se acalmar e controlar sua raiva. Ou seja, ela não vai ficar: ah, mãe, eu quero. Não, eu tenho que ir, fulano tá ali. Não. Quando ela já está disciplinada, ela vai ter a noção de como ela vai reagir àquela situação. Eu quero comigo. Eu no mercantil? Deixa eu no mercantil? Vamos lá no mercantil. Você vai escolher o seu biscoito, mas sobre aquele biscoito. A criança vai e não vai fazendo, né? Conseguindo controlar aquele sistema de raiva. Mas que é aquele, que é outro biscoito. Mostrar à criança alternativas positivas de comportamento. Ou seja, mamãe, vamos brincar, não vou brincar ali não, que tem lama. Mamãe, vamos brincar aqui mais, vamos brincar mais aqui, porque aqui é mais seguro. É uma alternativa que você está dando, uma coisa positiva, está dando aquela coisa. E a punição é baseada na ideia de que a criança precisa se sentir pior, dor, vergonha, humilhação para aprender a se comportar. Isso daqui é aquela famosa coisa que a gente faz, que muitos pais fazem, do que é sacar o menino. Chegar em casa a gente conversa. Exatamente. Então o menino, ó, mete, né, carreira para não ser punido, né? Enfatiza o comportamento negativo que já ocorreu. Controla o comportamento mediante o poder do medo. Faça isso, chegar em casa,
faz a criança ficar com raiva, com mágoa, agressiva e confusa. Isso daí é uma coisa que a gente fala bem direitinho, né? Então, a disciplina ajuda as crianças a acalmar, aprender a resolver problemas, aprender a lidar com a raiva, aprender a ter autocontrole sobre as emoções, aprende o comportamento que se espera delas e cria relações positivas com pais e cuidadores. Concentrar no comportamento positivo esperado no futuro e entender o que é certo e errado. Pois bem, é fácil da gente entender, mas às vezes na situação a gente não consegue separar. Na hora o negócio esquenta. Punir, né? Controlar o comportamento por lei do meio, ensina as crianças a esconder ou se sentir ou mentir sobre os erros ou mau comportamento. Interessante. Eu não vou falar isso para a minha mãe, senão ela vai bater em mim. Então eu vou inventar isso. Porque é ter medo da punição. O que acontece muito hoje com as crianças. Vai para a tua mãe, mas para a tua mãe, se ela tem que brigar contigo. Né? Ensina as crianças a se comportar de certa maneira para evitar as consequências negativas como apanhar. Concentra no comportamento negativo que já passou e faz com que as crianças queiram se afastar dos que se punem. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai dividir aqui. Vamos escrever, vão ser dois casos, porque a gente vai fazer dois grupos, né? Eu vou contar uma história para vocês, deixa eu ver se tem aqui. Eu vou contar uma história para vocês aqui, bem interessante. São 10 da noite e Luciana, que tem 6... Ah, não, desculpa, isso aqui foi tirado. Desculpa. Foi tirado isso aqui. Vamos lá. As consequências do uso de punição. Né? Agora sabemos que todos os estilos parentais têm um impacto sobre os pensamentos, sentimentos e comportamento das crianças pequenas e terá consequências para o resto da vida delas. Tudo que a gente faz para tentar educar nossos filhos, a gente tem que ter cuidado, porque pode ter situações que são irreversíveis. Por exemplo, traumas, marcas, situações. A gente sempre tem algo que diz assim, quando eu era pequeno, quando eu fazia isso, a mamãe, o pai fazia isso, fazia aquilo. Então, existe que ter muito cuidado. Exatamente, é como dizia, né? Uma colega disse assim, sentava lá, se perguntava, sentava um cinturão para cima. Né? Também sabemos que alguns pais somente usam bater, empurrar ou gritar quando os filhos fazem algo de errado. Também sabemos que as crianças não são como adultos e ainda estão aprendendo. É normal fazer coisas erradas. Se a criança fez algo de errado, a gente vai mostrar para ela que está errado. A gente, às vezes, como a gente está impaciente, a gente vai fazer o que? A gente vai punir primeiro para depois explicar. A gente tem que fazer o contrário, tem que explicar e evitar punir. Entendeu? Que a punição a punição traz traumas. Né? Vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Por que vocês acham que os pais usam essas técnicas duras? Pais? E por que vocês usam as técnicas de... Porque na frente ele tem a responsabilidade para ele não passar constrangimento quando tiver adulto. Responsabilidades. Evitar constrangimentos no futuro. Evitar constrangimentos no futuro. O que mais? As técnicas que ele usava para ele achava que era proteção, e a tecnologia para a gente ter medo, não ter medo
tem medo de errar. Então, a terapeuta quer dizer assim, eu tenho que ser forte, tenho que ser doido, senão ela não vai ter medo de errar. E eu não queria, né, medo de errar. Certo. Não pode dizer que seja uma proteção. Proteção, né? Né? Não sei o que dizer mesmo. Certo. Tem uma proteção. Tá certo? Aí vamos lá as outras perguntas aqui. Isso aqui são algumas que a gente fez. Outras aqui. Por que os pais pensam que punir vai parar ou mudar o mau comportamento? Por que os pais esquecem que as crianças não são como adultos? Por que alguns pais não conseguem controlar sua raiva e frustração? Vamos para a primeira pergunta aqui. Por que os pais pensam que a punição vai parar ou mudar o mau comportamento? Por que vocês acham isso? Porque os pais pensam que a punição vai mudar, vai parar ou mudar o mau comportamento. Por que você acha que o menino está lá? Você vai punir para resolver o problema? Não para, O menino fica com medo, né? não. Cada vez, mas. Porque fica com medo, né, criança? Está com medo. Fica com medo e ele para. Na hora ali. Na hora! É aí que está o X da questão dessa pergunta. Na hora, né? Na hora. E vamos ao segundo. Porque os pais esquecem que as crianças não são como adultos? E aí? Pegou, né? Eu só acho que se não ensinar de criança, não vai aprender depois de adulto, tem que começar de criança, não acho assim, né? Pegou outro aí. Você ficou pensando ali, agora pegou, não foi o negócio? Porque a gente quer que eles tenham. Eu não tenho deles, eu acho. Acho pelo bem? É pra. Porque a gente esquece que eles são crianças. Porque aí. Podemos dizer que podemos entender o que a gente falou aqui, né? Porque, como a Dona Desenho falou, né? Ela tipo, aprende para poder aprender. Aprender de pequeno. Aprender de pequeno, né? A gente pode entender isso com nossa convivência individual. Porque assim, a gente quando é adulto, sabe que a gente não pode fazer certas coisas. Sim. Mas a criança não tem noção disso. Aí a gente confunde a nossa cabeça com a cabeça da criança. E a gente vai punir. Entendeu? Então aqui a gente tem que saber. Saber o que é certo e errado, né? Saber o que é certo e o que é errado, mas saber o que é. Não, o que é ser criança. Eu quero dizer com isso, o que é ser criança. A gente não foi criança. A gente já não fez algo que os nossos pais brigaram com a gente. Lembra essas histórias? Vamos lembrar, vamos voltar lá para o nosso tempo de criança. Agora se lembra? A gente fez uma coisa, a mamãe puniu, a mamãe brigou, a mamãe fez isso. Aí quando os nossos filhos fazem, a gente esquece que a gente também foi criança. Então a gente, como ele diz aqui, não são como adultos. A gente tem que, quando for fazer uma situação, a gente esquece que a gente também foi criança. E a gente já passou por situações dessas, e a gente tem que conseguir ver de outra maneira. A gente esquece que a gente foi criança. A gente fica com a cabeça de adulto e quer que a criança seja como adulto. Por que alguns pais não conseguem controlar sua raiva e frustração? É a terceira pergunta. Porque eles não conseguem controlar sua raiva e frustração? Por quê?
A criança está lá, chegou em casa, os brinquedos tudo jogado no chão. Aí a mãe tinha acabado de limpar a casa, no dia seguinte, um dia antes. Tá, Estressado, né? Estresse. Estresse. Não tem paciência. Despaciência. Falta de paciência. Falta de paciência. A gente pode resumir isso aqui, essas duas falam de duas coisas. O corre-corre no dia a dia. Quando a gente está em casa, chega em casa do trabalho, alguma coisa, a gente vê aquela coisa assim, a gente bota a mão na cabeça, quando ela está fazendo agora, lembrando da situação, entendeu? E a gente fica frustrado porque a gente não consegue dar conta e não consegue, voltando à pergunta anterior, não consegue entender a cabeça da criança. Lembra do exemplo que foi dado aqui? Que a criança derramou o líquido lá no chão do piso, aí foi parar para entender por quê. Por que é? Porque não tinha, porque o quarto do brinquedo dela estava fechado. A gente fica a pessoa ficou frustrada na hora. Pois é, mas às vezes eu acho isso aí muito duro quando tem mães que baixam nos filhos, pais, baixam nos filhos, por exatamente por derramar uma comida, um suco, seja o que for. Aí bate. Eu não avisei, você não fizesse isso, mas às vezes isso acontece com a gente quer, a gente não tem uma louça, a gente quer um prato, um copo, e não tem quem pula, a gente fica por isso, porque. E aí vai acontecer com a criança, do mesmo jeito, ela vai entender a criança, ajudar a criança a limpar o olho, assim. Justamente isso. Você tem que entender a criança. Você falou algo muito interessante. Quando é a gente que está bem aí. Hoje de manhã, nós estávamos atrasadas para estar no médico, porque estava no médico de 8 anos. Ao fim de laranja para a menina, ela sem querer sujou, derrubou nela. Ela disse sem querer, né? Na hora chegou, meu Deus do céu, sujou a roupa, sujou o sujão, derramou o suco que eu tinha preparado, tudo. E ela foi com fome porque não dava tempo. Tomou suco de caixa porque não dava tempo de fazer. Aí vamos lá aqui, as perguntinhas aqui. A punição para o mundo, o comportamento da criança? Às vezes sim. Às vezes. Para o mundo, o comportamento da criança ou somente naquele momento? Fala no momento. Pois é. Não quer momento, porque ele faz a mesma coisa. Às vezes apanha. Aí que está o X da coisa. Eu quero dizer Porque para a você. cabeça de criança não é nossa, de adulto, não é? Punir as crianças ajuda os pais a controlar a raiva e frustração? Às vezes não. Às vezes não. Estou falando com vocês. Às vezes não. Não. Eu choro. Punir as crianças ajuda os pais a aprenderem por que as crianças não se comportam. Punir as crianças ajuda os pais a aprender por que as crianças não se comportam. E aí? Ajuda. Ajuda, né? Ajuda, até porque a gente tem que entender que é criança. Está fazendo porque é criança, ainda não entende, não tem a Perspectiva que o adulto tem. Isso. Agora vamos lá. Vários cientistas que estudam crianças já comprovaram que a punição severa é frequente. Não é eficaz para mudar o comportamento de forma duradoura. Podem parar o comportamento momentaneamente, mas não impedirá de ocorrer novamente. Lembra aí que a gente falou? Pode parar no momento, ela falou, mas repete tudo de novo. 4 anos. Faz os pais acreditar que devem repetir a punição porque parou o mau comportamento temporariamente. Força os pais a usar mais punições e mais fortes que as crianças já se adaptam. Ensinam a criança o que não fazer
mas não o que fazer, tem um efeito negativo nos pais. Eles caem na armadilha da punição e tendem a aumentar a sua frequência e severidade. Tem efeito negativo para as crianças. Então, quais os efeitos negativos para punir as crianças? Primeiro, vamos pensar que a punição ensina as crianças, porque nós já sabemos que as crianças aprendem observando e imitando. O que as crianças aprendem ao serem punidas com surras, chicotadas, gritos, quando fazem algo de errado? A não fazer mais. Hã? Ficar com medo de apanhar. Ficar com medo de apanhar. Aprende que é certo usar violência quando está com raiva de alguém. Ela vai repetir isso. Se ela faz alguma coisa errada e o pai espanca, ela vai ficar com raiva. Por que ela vai ficar com raiva? Porque o pai ficou com raiva e bateu. E ela vai replicar isso na escola, dentro de casa, com os amigos, com os colegas. Algumas consequências que demonstram, os cientistas estudaram nas últimas décadas. As crianças cujos pais usam a punição física e severa são mais propensas a ser agressivas e ter problemas de comportamento mais tarde na vida. A maior parte dos adolescentes e adultos que se envolvem em delinquência e violência grave, como abuso de esposo de crianças, foram vítimas de punição frequente em casa quando criança. Isso não é o oposto do que queremos para os nossos filhos. Ou seja, se o cara bate na mãe, se o cara bate na esposa, é porque ele viu o pai batendo na mãe. Ele teve algum ápice que ele conseguiu ver isso daí. Então, a punição às vítimas, o efeito longo prazo da punição física e severa, as vítimas querem se afastar ou fugir dos pais que punem, aprendem a usar o mau comportamento para atrair a atenção dos pais e dos outros, fazem isso cada vez mais, e a atenção se torna uma recompensa para o mau comportamento. Ficam com medo e aprendem e perdem a confiança no pai ou na mãe que pune. Não acreditam mais que o pai ou a mãe é um exemplo positivo, que alguém o ama e protege mal. Sentem-se traídos e chocados. A raiva e a violência vindas dos pais são diferentes de outros tipos de raiva que as crianças experimentam no mundo. Ou seja, a punição severa, ela só vai ajudar naquele momento. Mas as consequências que ela terá no futuro são irreparáveis. Isso corre até o risco, isso aqui tudo que eu acabei de ler, de a violência severa voltar contra você. O filho bateu em mãe. A gente teve um caso recente do filho, um filho que matou a mãe por causa de dinheiro. Será o que foi que essa mãe fez quando ele era criança? Então, punição severa, a gente tem que saber lidar. Lembra aquela historinha? Sentar, conversar, saber o que está acontecendo, tentar resolver de uma forma tranquila, como a gente falou. Ter relacionamento difícil com o pai ou a mãe que abusa. Isso também é o oposto que queremos para os nossos filhos. Relacionamento com o pai ou com mãe que abusa. Dentro do casal. Precisamos estar calmos e ser racionais e responder e não reagir de forma inadequada. Certo? Então, gente, o que a gente aprendeu hoje foi justamente isso daqui. Saber dessa história da punição. O que nós aprendemos hoje? Habilidade de condições de ser melhores pais, que cada um tem um estilo parental diferente, a família de vocês é de modo diferente. Criaram com base suas expectativas dos seus pais quando eram crianças e como pais agora. Estilos parentais têm impacto nos comportamentos da criança. Apareça daqui, eu quero que vocês guardem. Os estilos parentais têm impacto nos comportamentos das crianças, ou seja, o que vocês estão fazendo com elas, vocês irão colher no futuro. É muito importante isso. Disciplinar não é punir.
Disciplina enfatiza os comportamentos positivos que se quer ter. Punição enfatiza os comportamentos negativos já corrigidos. Punição tem um impacto negativo nas crianças e nos pais. Então, gente, o que a gente aprendeu hoje é que nós devemos ter muito cuidado em saber separar essa punição, disciplina, o nosso estilo de convivência parental com autoridade, né? Com autoritarismo. Então, a gente tem que saber dividir isso daí. Então, a gente já encerra por aqui. Queria agradecer a presença de todos aqui na rede social Messejana. Tá certo? Espero que vocês estejam gostando do curso. Tá certo? E a gente se encontra no próximo encontro. Obrigado a todos. Boa tarde. Não, acho que precisa.